Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 8, a partir do verso de número 12. Lucas, capítulo 8, a partir do versículo de número 12. Diz assim a palavra de Deus: E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo. E no tempo da tentação ou da provação, se desviam. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Podeis assentar. A parábola do semeador, que está sendo aqui explicada por Jesus após haver sido contada, e que aparece nos evangelhos sinóticos, ela fala de um homem que saiu a semear, o próprio Cristo. É dito que a semente é a palavra, as diversas terras ou solos onde as sementes caem são o coração ou os corações dos homens. E Jesus ilustrou falando de pessoas que de alguma maneira, no primeiro momento, tiveram algum tipo de receptividade à palavra, mas não corresponderam como deveriam a ela, de maneira que ele fala de vários tipos, mas somente um representa o tipo daquele que se converte, que nasce de novo, que responde à palavra pregada com fé salvífica. Esse é o momento em que Jesus está explicando a parábola que contou. E então no verso 12 ele diz: e os que estão junto do caminho, a semente que ele disse que caía no caminho, mas que as aves do céu vinham e a furtavam antes que ela pudesse germinar. Ele diz: os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo, na parábola retratado como uma ave, e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Note, o diabo não tira a palavra da mente dessas pessoas, não lhes causa uma amnésia, mas tira dos seus corações, que é o lugar de onde é proveniente a fé salvadora. A fé pela qual somos salvos não é o assentimento mental, as doutrinas bíblicas, não é uma fé que começa e termina na cabeça, é a fé do coração. Filipe disse ao eunuco que era lícito batizá-lo se ele cresce de todo o coração. Em Romanos 10, a Bíblia diz: com a tua boca confessares a Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ergueu dos mortos, serás salvo. O coração é o centro integrado do homem, não é uma parte como a alma, espírito, corpo. É onde estas três coisas encontram a sua unidade. O coração é o centro propulsor. O que vem do coração está no espírito, toca nas emoções da alma, influencia os pensamentos da alma e o que se vai fazer através do corpo. É o centro de propulsão da personalidade. Crer em Jesus Cristo de maneira salvadora é, portanto, crer
não com uma parte de nós, mas com tudo que nós somos. A fé salvadora é uma fé que nos atrai por inteiro a Cristo. Por isso Jesus representou esta fé como um vir a Ele, o que vem a mim. É todo o nosso ser indo na direção de Jesus Cristo, um descanso pleno de nossa vida na sua obra consumada na cruz, uma confiança plena na sua mediação e intercessão em seu sangue para nos perdoar os pecados. E o diabo, ele se ocupa de tirar a palavra do coração. A pessoa aqui mencionada pode continuar se lembrando dos versículos que ouviu, mas já não lhe está mais afetando o coração, foi furtada de lá, e foi furtada a palavra antes que ela cresça, porquanto aqui diz que o diabo tira-lhes do coração a palavra para que não se salvem crendo. Obviamente estas pessoas, elas são culpadas por Satanás lhes ter furtado a palavra do coração, protelaram a decisão, não levaram a sério aquele momento em que estavam sob uma influência da graça, procrastinaram o momento de vir a Cristo, encontraram escusas, e isso foi o tempo que Satanás precisou para tirar a palavra de seus corações. No verso de número 13, diz assim: e os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da aprovação se desviam. Estes aqui explicados estão retratados na parábola lá no versículo de número 6. E outra semente caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. Ou seja, a semente que ficou aqui sobre a pedra, ela chegou por força do sol, da chuva, até um movimento de germinação, mas como ela estava sobre a pedra, não conseguiu formar raízes, não tinha o solo arenoso por onde as raízes entrarem. Elas ficaram impossibilitadas naquela pedra, e aí, sem raiz, sob o sol, secou. É o que diz aí no verso 13: e os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da aprovação se desviam. Também não são crentes, muito embora esteja dito que elas creem por algum tempo, e já já eu falo sobre isso, mas são pessoas que o coração é de pedra. A palavra entrou, mas a palavra não conseguiu criar raízes, se arraigar no coração, porque o coração era duro. Ficou a semente apenas na superficialidade, não desenvolveu raízes, que implica em profundidade, e sob o sol, o que estava em desenvolvimento parou e secou. Aqui diz que os tais são os que recebem a palavra com alegria, o que já nos dá um entendimento sobre que fé é essa que elas tiveram, uma fé emocional. Não é uma fé intelectual, como daqueles que, educados cristamente, dão assentimento ao que estão aprendendo, mas é um entusiasmo febril. São pessoas que, ouvindo boas notícias, evangelho quer dizer boas notícias, ouvindo a esperança do evangelho, elas se alegraram, receberam a palavra com alegria, mas a palavra ficou só na periferia, no plano emocional, não arraigou-se no coração, ficou nas cercanias do coração, nas emoções, não penetrou, ficou na superfície. Diz aí que elas creem por algum tempo. Note, quando fala que elas creem por algum tempo, isso não parece uma surpresa que veio depois, mas é uma condição decorrente do modo como receberam a palavra. Por isso que não são crentes de verdade, salvos. Essas pessoas não são pessoas que
receberam a palavra penetrou no coração, foram salvas, e amanhã alguma surpresa veio, de maneira que elas voltaram atrás a tudo isso. Não, algum problema já existia desde o começo. O solo já era de pedra desde o início, as raízes já não conseguiam penetrar desde o início, já ficaram na periferia sem profundidade desde o início. Portanto, elas já estavam destinadas a ter esse tipo de fé emocional por breve tempo. O texto não está falando da temporalidade dessa fé como alguma coisa que surpreende depois, mas que decorre do modo como a palavra foi acolhida, só no plano das emoções. Creem por algum tempo e na tentação se desviam. Note, como é uma fé emocional, enquanto tem a alegria, a companhia dos irmãos, tudo está indo muito bem, ela está pensando nas esperanças que o Evangelho promete, o céu, a ressurreição, mas basta haver um desgosto emocional, uma frustração no caminho, uma provação, tudo vai embora, porque era tudo superficial. No verso 14 diz: e a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Aqui é a explicação. A narrativa está no verso 7. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. Portanto, esta semente também já estava destinada a ser mais tarde destruída, porque ela ficou entre os espinhos. A maneira como a semente foi acolhida já definia que ela não ia prosperar. Foi recebida entre os espinhos, que vão crescendo junto com ela e sufocando, impedindo que ela brote. Esses são aqueles que querem o Evangelho, mas querem também os prazeres deste mundo. Eles abraçam nominalmente o Evangelho, mas o que lhes falta é o arrependimento de pecados. A verdadeira fé, a fé salvadora, sempre vem combinada com o arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho, disse Jesus. A fé verdadeira implica em arrependimento de pecados e um voltar-se para Cristo contrito, um voltar-se para Cristo quebrantado. Mas estas pessoas queriam, digamos assim, as promessas do Evangelho sem perderem os deleites do mundo. Queriam a palavra entre os espinhos. E mais adiante os cuidados e riquezas desse mundo a que elas se apegam, os prazeres, sufocaram a semente e não deixou que prosperasse. Mas então vem o último caso. Aqui nós temos um verdadeiro crente, versículo 15: e a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Note, aquele que recebe a palavra com um coração inteiramente disposto, que realmente tem a fé que brota do coração, que tem raízes e profundidade, que é uma fé acompanhada de arrependimento, que deixa para trás este mundo. Essa fé se caracteriza porque ela dá fruto com perseverança. Não é uma emoção temporária, não é uma coisa de momento, mas dá fruto com perseverança. O verdadeiro crente é aquele que vai perseverar, é aquele que a palavra o atingiu e o regenerou de uma maneira tal que ele não vai retroagir no caminho. É uma característica do salvo, que ele persevera, que ele segue adiante. Quem deixou o caminho, quem abandonou o percurso, quem não quer mais saber de Jesus uma vez tendo-o professado, nunca foi crente, porque o verdadeiro crente vai adiante. Eu não estou dizendo que sejamos impecáveis, não. Ainda somos sujeitos à tentação.
Mas uma coisa é cair em transgressão, outra coisa é se desviar do Senhor em definitivo. O crente, se não vigiar, se precipitar, se não cultivar a espiritualidade, ele vai tropeçar. Mas se ele é verdadeiramente crente, ele levantar-se-á. Se foi uma imprudência de momento, uma precipitação, logo em seguida a queda, o Espírito Santo se recolherá no seu coração, sem sair dele, se recolherá, ele sentirá a tristeza pelo seu pecado, porque ele perderá aquela coisa radiante que o Espírito Santo concede, e ele então vai direto aos pés de Jesus pedir perdão e se reconciliar com o Senhor, porque não consegue mais viver sem a presença de Deus. Se ele tiver caído, não por mera precipitação ou imprudência, mas porque não vem cultivando sua vida espiritual, provavelmente ao cair, ele demorará mais a levantar. Ele não talvez terá a sensibilidade do primeiro exemplo, mas se ele é um crente, é filho de Deus, e Deus disciplina todo filho, ele açoita quem ama, Deus vai colocá-lo sob correção e disciplina. Essa disciplina envolverá o interior, onde ele terá angústias, e o exterior, onde ele terá flagelos. Deus vai exercer disciplina sobre ele. Ele pode demorar mais a se erguer, mas ele vai chegar o momento que vai se erguer e pedir perdão a Deus e prosseguir. Se ele é crente, ele continua. Ele pode ter atrasos momentâneos no percurso, mas ele não desiste de caminhar, ele não desiste do percurso. E se pecar e nada acontecer, estiver tudo bem, como alguns por aí, que vivendo uma vida de pecado e se dizendo crentes ainda, não lhes vem nenhuma disciplina, é porque não são salvos, porque os bastardos estão sem disciplina. Diz o autor da carta aos Hebreus: disciplina é para filhos. E disciplina, portanto, é um sintoma do amor de Deus por nós. Deus nos preservará no caminho, Deus manterá o salvo no caminho, Deus não desprezará os seus filhos. Nem todos correm com igual rapidez. Segundo a Bíblia, aqueles que produzem a 30, aqueles que produzem a 60 e a 100. Nem todos os crentes serão igualmente galardoados no céu, mas cada um será de acordo com sua diligência e o grau de sua devoção. Mas se é crente, vai entrar no céu. Pode entrar levando carão, como se diz, mas vai entrar, porque vai caminhar, porque Jesus não vai deixá-lo para trás, nenhum dos seus ficará para trás, porque o crente é aquele que recebeu a palavra de uma maneira tal que produz o fruto com perseverança. Vamos a um texto do Velho Testamento que está no livro de Salmos, Salmo de número 37, versículos 23 e 24. Como é confortador esse texto. Diz assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. O crente que deleita-se no caminho do Senhor, que aqui é denominado um homem bom, que no seu caminho se compraz. O crente tem os seus passos confirmados pelo Senhor. Ainda que caia, note, ele pode cair, ele não vai permanecer prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Sabe o que é confortador nesse texto? É que se eu cair, eu soltei a mão de Deus, mas o texto está dizendo que eu não vou permanecer caído, porque Ele ainda não soltou a minha mão. Se eu cair, se eu soltar a mão dele, não vou ficar prostrado, porque Ele ainda está me segurando pela mão. Ele ainda está me segurando, não ficará prostrado. O Senhor o sustenta pela mão.
O salmista no outro salmo diz: Ele não permitirá que os meus pés se resvalem, não permitirá que os meus pés se desviem. Nós podemos ver lá em Provérbios o seguinte, Provérbios 24, versículo de número 16, diz assim: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. O que caracteriza o justo é isso: ele pode até cair, 7 vezes que cair, 7 vezes o Senhor o levantará. Mas nós temos também, irmãos, já no Velho Testamento, os indícios de que Deus exerce disciplina sobre os seus filhos. Observe, porque a linguagem é muito próxima daquela que aparece na Bíblia sobre a nossa salvação. Deus prometeu a Davi que honraria sua casa para sempre, que sempre haveria um herdeiro da casa de Davi para ser rei em Israel. Jesus é o herdeiro atual, que vai estabelecer futuramente sobre a terra o seu reino milenar. Mas Davi teve muitos outros filhos no percurso, e aqui eu não estou dizendo que todos os filhos de Davi foram salvos, mas uma promessa parecida com aquela que Deus faz aos salvos, Ele fez à casa de Davi: nunca deixará de haver alguém da casa de Davi como herdeiro do trono. E Ele também prometeu disciplinar para que pudesse manter essa promessa. Se Ele promete, com ela vem a responsabilidade. Veja aí o Salmo de número 89. Salmo 89, a partir do versículo de número 28. A minha benignidade lhe conservarei eu para sempre. Deus está falando à casa de Davi. E a minha aliança lhe será firme. Salmo 89, 28. Agora o 29. E conservarei para sempre a sua semente e o seu trono como os dias do céu. Se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei a sua transgressão com vara e a sua iniquidade com açoites, mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade. Não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez jurei pela minha santidade, que não mentirei a Davi, a sua semente durará para sempre, e o seu trono como o sol diante de mim. Então Deus diz que vai disciplinar, que vai corrigir, mas não vai retirar a sua benignidade, porque se Ele falou que é para sempre, é para sempre. Sempre haveria um herdeiro para o trono da casa de Davi. A nação de Israel foi escolhida como povo de Deus, uma eleição corporativa. Aqui não se trata da eleição de A e B, mas da eleição da nação. Se Deus elegeu Israel, irmãos, Ele não retroage. Ele ainda tem promessas para essa nação. Momentaneamente ela está sob disciplina, uma disciplina muito dura, ela padece. Até hoje nós temos ouvido sobre as circunstâncias de guerra lá no Oriente Médio, porque nesse momento Deus olhou para a igreja que constituiu, mas quando a igreja for arrebatada, Deus vai novamente olhar para Israel para trazer esta nação a Deus. E quando Paulo quer mostrar que Deus não esqueceu de Israel, que os planos de Deus não se encerraram para Israel com o advento da igreja, veja o que ele diz em Romanos, no capítulo de número 11, ele diz assim no verso 29, ele está falando de Israel, que Deus ainda tem um plano para Israel. Então ele diz em Romanos 11, 29, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Os dons e a vocação de Deus são irretratáveis. Se Deus escolheu a nação de Israel, Deus vai trazer essa nação. A obediência.
No milênio, Deus vai restaurar, na grande tribulação, vai estabelecê-la em posição gloriosa. No milênio, ela está sob disciplina, como um filho. Mas Deus não vai voltar atrás ao que prometeu a esta nação. Falou para ela em promessas que são para sempre. É interessante, irmãos, que entre muitos pentecostais há a doutrina de que um crente pode perder a salvação. E ao mesmo tempo esses pentecostais, sendo dispensacionalistas e pré-milenistas, acreditam que Deus tem um plano para Israel e defendem isso contra os que advogam que Deus não tem mais nada para Israel, citando que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Eles são capazes de admitir que Deus não volta atrás ao que disse para Israel, mas acredita que Deus pode voltar atrás ao que disse para um crente? Veja o que a Bíblia Sagrada diz. Isso pode ser aplicado a nós, mas foi dito a Israel, mostrando que esta nação pode ser disciplinada, mas ela vai tornar. E a gente pode tomar estas palavras para nós como crentes. Miqueias, capítulo de número 7. Miqueias, capítulo de número 7, versículos 8 e 9. Diz assim: ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra Ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça. Ou seja, a nação fala com Deus: Senhor, nós vamos sofrer, pecamos, vamos sofrer, mas nas trevas tu ainda vai ser a nossa luz. No final o Senhor vai nos trazer para a luz e nós veremos a sua justiça. A mesma coisa Deus faz com os crentes, irmãos. Veja o que a Bíblia diz lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, um texto sobre a ceia. Crentes que estavam em divisão, comendo da ceia do Senhor, que é um símbolo de comunhão, portanto participando indignamente. Veio disciplina sobre eles, alguns até morreram precocemente, porque demoraram-se a arrepender, e aí a enfermidade prosperou, e eles morreram, mas foram salvos, porque se estavam sendo disciplinados é porque são filhos de Deus. E a Bíblia deixa claro isso, 1 aos Coríntios 11, a partir do 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, da ceia do Senhor, e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Condenação aqui é condenação temporal. Muitos estavam ali enfermos e doentes por participarem indevidamente da ceia, mas estavam sendo corrigidos como salvos. Veja o que segue, verso 31. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Deus nos disciplina exatamente para que nós não estejamos como os do mundo, porque Ele não nos quer a condenação eterna que virá sobre o mundo. O que Deus tem para nós é só o juízo temporal, quando pecamos. Quando nos convertemos, continuamos a pedir perdão a Deus, mas já não é mais o réu que pede perdão ao juiz, pelo sangue de Jesus, o nosso advogado e sacrifício. Agora pedimos perdão a Deus como pai, como filhos, não para que Ele nos absolva do castigo eterno, mas da disciplina temporal. Lá em Hebreus, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, Hebreus capítulo de número 12, Hebreus 12 diz assim, a partir do versículo de número 5: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmais quando por Ele fores repreendidos, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus nos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija?
Mas se estáis sem disciplina, se você peca e está tudo de boa, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Note, um verdadeiro crente em transgressão nunca estará em paz. Ele estará sobre o açoite daquele que o ama, ele estará sobre a correção do Senhor, e ele será trazido de volta pelo arrependimento. Aqui em Hebreus 12, inclusive, a Bíblia fala do crente como se o crente já estivesse no céu. Veja aí o versículo 22: mas chegaste ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia, igreja dos primogênitos que estão inscritos no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Ele diz que muito embora estejamos aqui na terra, nós já chegamos na Jerusalém celestial, indicando que é certo que estaremos lá. Já chegamos ao trono de Deus, já estamos relacionados àqueles justos que já estão na eternidade, porque certa é a nossa salvação. Lá em Jeremias, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, Jeremias capítulo de número 32, versículos 39 e 40, que promessa maravilhosa nós temos aqui. E lhes darei um mesmo coração e um só caminho, para que me temam todos os dias. Deus vai nos dar um coração só, não dois. Não tem um coração para ir e outro para se desviar. É um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e o bem de seus filhos depois deles. E farei com eles uma aliança eterna, de não me desviar de fazer-lhes o bem. Porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. Que coisa gloriosa! Deus nunca vai se desviar de nos fazer o bem. Deus nos deu um coração para que o temamos para sempre. Deus fez conosco uma aliança eterna. Deus pôs em nosso coração temor, para que nunca nos desviemos deles. Nós somos como Pedro e os discípulos em João 6, dizendo: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Quem já experimentou esta graça não tem mais alternativa senão segui-la, senão ir adiante com ela. Nós, irmãos, temos inúmeras passagens também no Novo Testamento que nos garantem essa certeza para a nossa salvação. Veja o que a Bíblia Sagrada diz em Romanos, no capítulo de número 8. Romanos 8, a partir do versículo de número 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Note, aqueles a quem Deus em sua presciência, a quem Deus dantes conheceu, que seriam crentes, viu que converter-se-iam, Deus traçou um plano para a vida deles. Deus fez um plano, um projeto para o crente. E o texto inclusive diz no verso 28, que nós não lemos, que por causa desse plano todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Quando erramos vem sufoco,
mas é a disciplina do Senhor. Tudo está concorrendo para o bem dos que amam a Deus. Ele predestinou um plano para os crentes se tornarem conformes à imagem de seu Filho. Aí diz o texto: aos que predestinou, Ele também chamou para essa vocação de serem feitos conforme a imagem de Jesus. Aos que chamou para esta vida em que vão ser modelados à imagem de Jesus, estes Ele também justificou, e estes a quem Ele justificou, glorificou. Então o texto está dizendo que o projeto de Deus é que eu seja a imagem de Jesus, e Ele me chamou para isso, para como crente cumprir essa vocação. O ponto de partida dela é a justificação, o ponto de chegada é a glorificação. A glorificação, irmãos, é quando o meu corpo for ressuscitado. Assim que eu aceito Jesus, sou justificado em seu tribunal, no tribunal de Deus. Sou inocentado das acusações, porque o sacrifício de Cristo expiou a minha culpa. Sou justificado, estou na trilha para ser conformado à imagem de Jesus. E o ponto de chegada é quando este corpo mortal se revestir de imortalidade. Este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade ao soar da trombeta, quando nós formos glorificados. Note, esse plano é uma cadeia que não pode ser quebrada. Aqueles a quem Deus predestinou, também chamou. A quem chamou, justificou. A quem justificou, glorificou. Não tem quebra de continuidade. E tem um detalhe aqui muito interessante. Os irmãos notam que os verbos estão todos no passado. Predestinou, chamou, justificou, glorificou. Quando a Bíblia usa o verbo no passado, é porque ela quer dizer que para Deus é como se já tivesse acontecido. Lembram das profecias sobre Jesus em Isaías? Verdadeiramente Ele tomou sobre si, não tinha nem nascido, mas Isaías diz: Ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele foi moído, Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Ele foi. Por que diz foi? Porque para Deus que está fora do tempo e já determinou isso, para Deus isso já aconteceu. Quando a Bíblia diz: aos que chamou, justificou, justificou, a esses glorificou, é porque para Deus nós já estamos glorificados. Assim como Jesus não podia deixar de vir depois que Isaías falou, porque Isaías não estava falando de algo incerto, estava falando do que aos olhos de Deus já era fato consumado. Também é certo que seremos glorificados, porque aos olhos de Deus isso é fato consumado. O texto fala no passado, nos glorificou. Por isso que segue a festa no versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Se você persevera, é porque Jesus persevera lá em cima. Ele intercede por você, para você não ser abandonado. Diz o verso 35: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Eu vou parar aqui para fazer uma observação. Tem gente que diz: ah, pastor, o crente pode perder a salvação, porque lá no Apocalipse diz aquele que vencer, então ele tem que chegar no final. Não, o crente venceu desde o dia que creu. O texto aqui está dizendo que nós já somos mais do que vencedores. João diz: esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. João diz: vos escrevi, jovens, porque já vencestes o maligno. Vencemos quando cremos. Mas em todas essas coisas, verso 37, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque eu estou certo, quer dizer, eu tenho certeza de que nem a morte nem a vida,
nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente agora, nem o porvir, nem o futuro, nem o que vai vir amanhã. Nem o porvir, nem o presente, nem o amanhã, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que segurança firme! Veja o que João diz no seu evangelho. João, capítulo de número 6. João 6, ele diz assim a partir do verso 37: porque tudo que o Pai me dá, Jesus diz, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Por quê? Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Que promessa! Jesus diz, o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora, porque eu desci do céu foi para isso. Foi para fazer a vontade do meu Pai. E a vontade do meu Pai que eu vim fazer, não somos nós que fazemos, não, é Ele. É essa, é não perder nenhum daqueles que o Pai me deu. Mas eu garanti que todos eles ressuscitem no último dia, vitoriosamente. Que promessa! Jesus disse, porque esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha agora a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Note, a fé que você tem agora garante uma coisa para agora e outra para o futuro. O que crê tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Não teria sentido a pessoa ter a vida eterna hoje e não chegar ao final, que é a ressurreição, porque a vontade de Deus é essa, que o que crê agora tem a vida eterna, e no final chegue a ressurreição. Em João 5, Jesus diz, o que ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, não entrará em condenação. Futuro, não entrará. Por quê? Porque agora ele já passou da morte para a vida. Já passou da morte para a vida. Agora note o que ele diz: aquele que ouve a minha palavra, crê no que me enviou, tem a vida eterna. Ele não diz terá, mas tem. O que é vida na Bíblia? Vida na Bíblia significa união, morte e separação. Fé separada de obras é morta, o corpo, seu espírito está morto. Nós outrora, separados de Deus, estávamos mortos em delitos e pecados, mortos espiritualmente, separados de Deus. Mas se eu passei da morte para a vida espiritual, se agora eu tenho a vida, eu tenho a reconciliação com Deus, quer dizer que eu estou unido com Deus, porque morte é separação, vida é união. E se essa vida que eu tenho agora é eterna, então Jesus está dizendo, quem crê tem união eterna. Quem crê está unido eternamente. Se é eterna, não pode se interromper. Ele não poderia dizer que eu tenho a vida eterna se amanhã ela não continuasse. Se ela é eterna, ela é tão firme amanhã quanto o é hoje. Passou da morte para a vida. Veja o que Jesus diz aí em João, capítulo de número 6 ainda, versículos 33, 34 e 35. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Observe. Aqueles que acham que um crente pode perder a salvação, imaginam assim, que todo dia eu tenho que estar indo a Cristo. Eu creio hoje, mas eu tenho que manter a minha fé amanhã como se ela não fosse continuar, se eu não estivesse empurrando-a. Todo dia eu tenho que comer desse pão. É assim que pensa o que acha que perde a salvação. Mas Jesus está exatamente mostrando que não é assim. Quando ele falou que era o pão que desceu do céu, os ouvintes disseram, então dá-nos sempre desse pão, como se fosse uma coisa continuada. Ele disse, não vou ficar dando não, é uma vez só. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Ele disse à mulher samaritana, tu vem todo dia nesse poço beber água.
Mas se tu beberes da água que eu te der, nunca mais terás sede. Se fará dentro de ti uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então essa história de que você todo dia tem que ir lá até Jesus como se fosse para se alimentar da salvação, se você não tiver nessa continuidade, você vai ser abandonado, vai se perder. Não, Jesus está dizendo, quem crê não vem mais para o poço não, tem a fonte dentro. Tem a fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher queria ir beber da água todo dia, esse aqui queria comer do pão todo dia, mas Jesus disse, não, vem, o que vem a mim não precisa, nunca terá sede. O que crê em mim não precisa ficar vindo todo dia para beber água, não. Dentro dele se fará uma fonte que jorra para a vida eterna. Em João capítulo de número 10, veja o que a Bíblia Sagrada diz a partir do verso de número 27. Jesus fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Tem gente que diz assim, Jesus está falando assim, que se você seguir, se a ovelha seguir, aí ninguém tira ela de Deus, mas se ela não seguir, aí ela pode ser desamparada. Mas Jesus não está dizendo isso, não tem condicional aqui, tem afirmativa. Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ele não está dizendo se elas me seguirem, ele está afirmando, se é ovelha, elas me conhecem e elas me seguem. Não é que elas devem seguir, elas seguem se são ovelhas, é uma afirmação. Aí ele diz, indo e voltando, dou-lhes a vida eterna, eu dou a união eterna com Deus a elas, e nunca hão de perecer. Ele diz, indo e voltando, dou a união eterna, isso significa que elas nunca podem retroagir, nunca vão perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aí vem aquele lá que acha que um crente pode perder-se e diz assim, não, ninguém nos arrebata da mão de Cristo não, mas a gente é que pode sair de debaixo da mão dele. Meu irmão, ninguém é ninguém, nem eu posso sair mais debaixo da mão de Deus. Ninguém as arrebatará da minha mão, ninguém me inclui, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Mas eu mesmo faria a seguinte pergunta, se alguém que ainda não nasceu de novo, mas foi persuadido pelo Evangelho, quis crer em Jesus, para receber dele um novo coração, como é que depois de ter recebido um novo coração quer deixá-lo? Por que é que eu, quando tinha um coração ainda não regenerado, mas fui iluminado pela palavra, atraído pelo Evangelho, convencido do meu pecado, respondi com fé, e então fui regenerado, recebi um novo coração, se antes de ter essa regeneração, esse novo coração, eu quis seguir Jesus, como é agora que com um coração novo, dado por Cristo, regenerado, como é que esse meu coração vai querer deixá-lo? A Bíblia diz, o que é nascido de Deus não permanece no pecado. João diz, o que é nascido de Deus conserva-se a si mesmo, ele diz lá na epístola dele, e o maligno não lhe toca, não lhe toca. Se eu tenho um novo coração, eu nunca vou querer deixar Jesus, eu nunca vou querer dar um passo para trás em segui-lo. Vejamos ainda outros versículos, irmãos, da palavra de Deus. Veja o que a Bíblia Sagrada diz na primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 1, versículos 8 e 9, diz assim, o qual, está falando de Jesus, o qual vos confirmará até o fim, o qual vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Veja agora, na carta aos Filipenses, o que diz o apóstolo Paulo. Filipenses,
capítulo de número 1, versículo 6. Tendo por certo, é certeza, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Tenha essa certeza, meu irmão, tenha essa certeza vinda de Deus. Veja o que a Bíblia diz em 2 aos Tessalonicenses 2, versículo de número 16. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Essa consolação não é eterna se ela pudesse ser perdida no meio do caminho. Veja 2 a Timóteo, capítulo 2, verso 13. Que coisa gloriosa! Isso mostra que quando caímos, Deus nunca nos abandona, Ele vai nos trazer de volta. 2 Timóteo 2,13. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Esse versículo tem dois sentidos. O primeiro é o seguinte: se Ele prometeu nos salvar, Ele não vai voltar atrás. Se a gente for infiel, Ele vai permanecer fiel e vai trazer a gente de volta, porque Ele prometeu. O segundo sentido, sabe qual é? Nós somos o corpo de Cristo. Se formos infiéis, Ele vai permanecer fiel, porque Ele não pode negar Ele mesmo, Ele não pode negar o seu corpo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Se um crente pudesse se perder o corpo de Cristo, chegaria aleijado no céu, meus irmãos, porque faltaria um membro insubstituível. Mas todo verdadeiro crente chegará no céu. Quem voltou atrás nunca foi. Veja o que diz aí mesmo, 2 a Timóteo, capítulo 2, versículos 16 até o 19. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, que não são crentes de verdade. Veja aí, os quais se desviaram da verdade, estiveram na igreja, mas nunca foram crentes. Se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Agora veja o verso 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Himeneu e Fileto deixaram, abandonaram, mas aí Paulo logo em seguida diz: mas o firme fundamento de Deus, o crente de verdade, permanece firme. O Senhor conhece quem é dele, e quem é dele não vai permanecer na iniquidade. Nós podemos, irmãos, ainda ver inúmeros outros versículos e passagens. Veja aí, por exemplo, 2 Timóteo 4, versículo 18. E o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo sempre. Note, Paulo está falando do futuro, do que ainda vai acontecer. O Senhor me livrará de toda má obra, Ele está certo disso, e guardar-me-á para o seu reino celestial. Na epístola de Pedro, Pedro diz que nós estamos guardados no poder de Deus através da fé, para a salvação que há de revelar-se no último tempo. Aí alguém pode dizer: ah, pastor, nós estamos guardados através da fé, e se a gente perder a fé? Aí o mesmo Pedro diz que nossa fé é mais preciosa do que o ouro que perece, porque o ouro perece, mas nossa fé não. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Portanto, o verdadeiro crente nunca abandonará a sua fé, nunca deixará o percurso. Veja, irmãos, nós combatemos a doutrina da eleição incondicional, típica do calvinismo, porque ela parece uma coisa meia aleatória. Uns foram escolhidos para serem salvos e outros não tem nenhuma coisa relacional. Foi uma escolha assim soberana, incondicionada. Isso nos parece estranho, porque há na Bíblia menção ao convite que Deus faz a todos para virem a Cristo, alusão a que a morte de Jesus foi por todos.
e que aqueles que não creem serão responsabilizados por não terem vindo a Cristo. Mas se eu cresce na perda da salvação, eu não estaria muito longe de uma visão desse tipo, porque significaria dizer que se eu morresse hoje, eu iria para o céu, e se eu continuasse a viver e por uma casualidade eu me desviasse, eu iria para o inferno. Então o momento da minha morte é que decidiria a minha salvação. A salvação dependeria de sorte. Um malfeitor como aquele que morreu ali do lado de Jesus, morreu e foi logo para o céu, foi uma bênção, não teve nenhuma chance de se desviar. Aí quem se converteu bem novo, com 14 anos de idade, tem uma vida toda em que pode se desviar. Então não é bom se converter cedo, não é bom viver muito. Veja como seria esquisito. Nós poderíamos imaginar pessoas que se desviaram tendo morrido antes, e elas teriam ido para o céu, porque viveram mais, se desviaram, foram para o inferno. Na verdade, se desviaram, nunca foram, e se é crente, nunca deixará de sê-lo. Mas se eu acreditasse na perda da salvação, então o decisivo para a minha ida ao céu não teria sido a minha aceitação de Cristo, teria sido o momento da minha morte. E aí, a pessoa que tem muito tempo ainda para viver, que se converteu muito cedo, em vez de ver isso como uma bênção, veria anos de tentações e possibilidades de no caminho perder tudo que obteve lá. Não faz sentido. Se eu acreditasse na perda da salvação, eu não teria como resolver muitas coisas na Bíblia. Como é que pode? A pessoa que nasceu de novo, então ela desnasceu de novo, vai nascer de novo agora por mais uma vez. Ela nasceu da carne, nasceu de novo, agora terá que nascer de novo. Como explicar um terceiro novo nascimento? Outra coisa, se alguém pudesse perder a salvação, então ele que tinha nascido de novo voltou ao estado de trevas, ficou igual ao incrédulo, precisa nascer de novo novamente. Então ele não deveria ser batizado outra vez, não? Porque o batismo é um testemunho exterior de uma obra interior, mas essa pessoa teria perdido essa obra interior e agora veio uma nova. Ela não teria que se batizar outra vez, não? Se isso, irmãos, fosse verdade, pelo menos a Bíblia tinha que dar uma explicação para situações como essa, para que não ficasse no achismo de cada um. Se alguém, porventura, tivesse nascido de novo, perdido essa condição, e novamente nasceu de novo, teria que se batizar. Nós não aceitamos o batismo da infância, porque a pessoa não era nascida de novo, ela tem que ser nascida de novo. Mas se alguém se perdeu, ficou novamente igual ao incrédulo. Se ele se converteu de novo, nasceu de novo, ele tem que representar esse novo nascimento agora novamente nas águas. Veja que coisa esquisita que ficaria. Mas a Bíblia diz que há um só batismo, porque há um só novo nascimento. Se pudéssemos perder a nossa salvação, para ter uma outra, Jesus tinha que morrer de novo, porque a salvação que ele nos obteve por essa morte eu teria perdido. Então, para eu receber uma outra, ele teria que morrer de novo, outra vez. Por isso que lá em Hebreus 6 fala daqueles que estão crucificando de novo o Filho de Deus. Por isso que em Hebreus 10 fala de alguns que pecaram contra o Espírito Santo e não podem mais ser salvos, e diz assim que não existe mais sacrifício pelos pecados, tendo sido todos persuadidos dessa salvação em Cristo e tendo recusado deliberadamente, não há uma outra para ser oferecida, só se Jesus morresse de novo. A Bíblia Sagrada diz o seguinte, em Hebreus capítulo de número 10, versículo 14: porque com uma só oblação, com um só sacrifício, Jesus aperfeiçoou, note, para sempre os que são santificados. É um sacrifício que nos aperfeiçoa para sempre. Hebreus 9, verso 12 diz que ele entrou no santuário celeste não por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue. Ele entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Jesus entrou uma vez e a salvação que ele obteve é eterna. Se alguém pudesse perder essa salvação, ele teria que morrer de novo para obter uma outra. Veja outra coisa esquisita: a doutrina da justificação
significa não apenas que os meus pecados foram perdoados, os passados, mas também os futuros. Eu sou diante de Deus aceito com a justiça de Cristo, com a vida reta que Ele viveu. É como se eu já tivesse a minha vida completa para apresentar a Deus, não aquela que eu vivi, a que Cristo viveu. Então a justificação é para passado, presente e futuro. Se alguém perdesse essa justificação, como é que então ficaria? Porque ao justificar a pessoa, Deus perdoa não só os seus pecados passados, mas presente e futuro. Deus teria retroagido no seu perdão. Vamos à passagem que muitos usam. Por fim, eu vou terminar com ela. Hebreus 6. Muitos usam essa passagem para imaginar a possibilidade de um crente vir a se desviar e perder-se. Hebreus 6 diz assim a partir do verso 1. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isto faremos, se Deus o permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, e provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Vamos analisar esse versículo. Entendamos a quem foi dirigida essa carta. Foi dirigida a uma comunidade de judeus que tinha se separado dos sacrifícios, dos eventos do judaísmo tradicional, porque pelo menos aquela comunidade nominalmente tinha abraçado o cristianismo. O autor da carta está dizendo que eles estavam absolutamente esclarecidos sobre todas as doutrinas. Mas a grande questão é que aquelas pessoas estavam sendo perseguidas. Seus compatriotas judeus os haviam espoliado, tirado os bens, eles estavam ameaçados. E alguns que estavam inseguros, não eram verdadeiramente crentes, estavam querendo voltar para o templo, oferecer sacrifícios, já sabedores de que Jesus Cristo já tinha morrido por eles. Por uma questão de conveniência, sabendo da verdade, queriam ir para o judaísmo. E o autor da carta está dizendo que isso é blasfemo, que quem já sabe que Jesus Cristo morreu e é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e volta para o judaísmo, sabedor disso, para voltar a sacrificar os animais, ele profana o sangue de Cristo. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Então ele está dizendo que aqueles que estavam lá, naquela comunidade, deveriam partir daquilo que já aprenderam e seguir adiante, porque não seria possível mais, se eles abandonassem, que tudo recomeçasse. Essa posição de ir de volta ao judaísmo, de ir de volta para os sacrifícios, seria uma espécie de blasfêmia contra o Espírito Santo, uma profanação do sacrifício de Cristo, que os impossibilitaria de voltarem a terem a possibilidade de crer, porque é o que eles tiveram apenas, a possibilidade de crer. Eles foram cientificados, mas não eram convertidos. Nós vamos ver que eles não são convertidos, mas antes, vamos entender o texto, versículo 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, note, eles foram iluminados, então a luz está do lado de fora. É diferente de um crente. O crente não é meramente iluminado, ele foi iluminado, mas o crente é luz. Jesus disse: vós sois a luz do mundo, brilhe a vossa luz entre os homens. A luz resplandeceu em vossos corações. O crente tem luz. Aqui se está falando de pessoas que foram iluminadas. A luz está do lado de fora, mas elas foram esclarecidas. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, esse dom celestial aqui é a salvação, pastor? É. Mas provaram não quer dizer que eles experimentaram a salvação, quer dizer que eles puseram a prova. Quer dizer que eles, como judeus, chegaram lá para quem pregou para eles: mostre nas Escrituras. Nós queremos pôr a prova. Eles chegaram, portanto, a ter a prova.
da salvação em Cristo. Provaram, constataram que realmente por meio de Cristo veio o dom celestial. Se tornaram participantes do Espírito Santo. Se fossem crentes, diria-se que eles tinham sido participantes do corpo de Cristo. Nossos membros são membros de Cristo, mas fala que eles foram participantes do Espírito Santo, quer dizer, da obra de convencimento do Espírito Santo. Jesus disse: quando o Consolador vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essas pessoas participaram dessa obra de persuasão do Espírito, elas foram convencidas pelo Espírito Santo da verdade. Versículo de número 5: e provaram a boa palavra de Deus, quer dizer, puseram à prova, viram que a palavra de Deus era real, e os poderes do século futuro. O que é isso? Quando o Espírito Santo nos convence do pecado, ele nos convence também da justiça e do juízo. O Espírito Santo faz o incrédulo sentir uma antecipação do inferno, que é futuro, do juízo do porvir. Ele convence do juízo futuro. A Bíblia diz que Félix quis ouvir Paulo, e Paulo falou a Félix da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Quando ele falou a Félix, Félix estremeceu e atemorizado disse: tira esse homem daqui, porque ele sentiu os poderes do mundo vindouro. Ele sentiu a força do juízo futuro. Estas pessoas foram persuadidas pelo Espírito Santo, foram iluminadas. Elas constataram que era verdade o que se pregava, a palavra de Deus, o dom celestial. Elas foram persuadidas do juízo futuro, mas aí o verso 6 diz: e recaíram. O recair aqui não quer dizer simplesmente que elas pecaram, quer dizer que elas voltaram para o judaísmo, sabedoras de toda a verdade. É impossível que elas sejam outra vez renovadas para arrependimento. Aqui é a prova de que elas não foram salvas. O texto não fala, é impossível que elas sejam outra vez renovadas pelo arrependimento, mas para o arrependimento. Não é que elas se arrependeram e foram renovadas, é que elas tiveram uma experiência preparatória para se arrependerem. Elas não podem mais do que se arrepender, elas não podem mais ser renovadas para se arrependerem. Elas não podem mais ser recolocadas naquela posição pela qual podiam se arrepender. Se elas fossem salvas, o texto diria: é impossível que elas sejam outra vez renovadas pelo arrependimento. Falaria da renovação que o arrependimento traz. Mas aqui não fala de renovação pelo, fala de renovação para. É impossível que elas sejam novamente colocadas naquela circunstância que é para o arrependimento, que é possibilitadora do arrependimento. Pois quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Mais uma prova de que não foram salvas essas pessoas. Veja os versículos seguintes, eu vou ler os 7 e 8. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, o seu fim é ser queimada. Observe, ele está falando aqui de dois tipos de pessoas, usando a linguagem ilustrativa da terra, como Jesus na parábola do semeador. O primeiro caso, ele fala de uma terra que recebe a chuva e bebe a chuva. A chuva não só cai sobre ela, ela embebe a chuva e ela responde, produz a erva e é abençoada. A segunda terra, que são esses aqui, é aquela terra que recebe tudo, recebe chuva, recebe todas essas influências da graça, mas não produz nada, não embebe nada, só produz espinhos. Então estas pessoas são pessoas que receberam influências de Deus para se converter. Tudo que se podia fazer para elas se converterem, elas receberam, mas elas não beberam da chuva que veio. Elas não responderam produzindo fruto, pelo contrário, só produziram espinhos. Era Deus mandando, iluminando, mostrando, e elas só produziam espinhos. E estão próximas de serem queimadas. O verso 9 prova também que não eram salvas essas pessoas. Olha o que é que o 9 diz, claramente: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos.
O autor da carta está dizendo: eu estou falando dessas pessoas aqui que conheceram, entenderam, não quiseram nada no final com o Evangelho, como uma terra que só recebe chuva e não produz nada. Mas eu estou falando dessas pessoas, não de vocês, irmãos. De vocês a gente espera coisa de salvo. De vocês esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação, porque esses aí não são salvos. O versículo de número 9 é claríssimo. Nós esperamos de vocês coisa de salvo, porque esses aí não são. Agora, sabe o que é interessante, irmãos? Sempre que alguém encontrar um versículo que acha que prova a perda da salvação, continue a ler o texto. Que no mesmo texto, pode ser qualquer um, no mesmo texto vai ter o contrário. Então vamos ler outra parte de Hebreus 6 aqui. Olha aí o que é que diz. Versículo de número 16. Ele vai falar aqui o seguinte: Deus prometeu a Abraão que daria descendência a Abraão. Prometeu, irmãos? Poderia Deus não dar descendência a Abraão? Nem quem acredita na perda da salvação acha que Deus poderia se retratar dessa promessa, de que ia dar uma descendência a Abraão e que viria uma grande nação. E Deus, depois de ter prometido isso a Abraão, Deus jurou, para ficar inquestionável. Depois de prometer, ele jurou para Abraão. Para você achar que eu não cumpro promessa, eu vou jurar aqui. Aí o autor da carta vai dizer: a mesma coisa Deus faz com os crentes. Deus prometeu nos salvar e jurou, para a gente não ter nenhuma dúvida. Veja o que diz aí a partir do verso 16: porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é para eles o fim de toda contenda. Se jurou, não tem como não cumprir, é o fim da contenda. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, a nós, a quem ele prometeu salvar, se interpôs com o juramento. Deus, que já tinha prometido a salvação, para mostrar, note a linguagem exagerada, mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho, ele que já tinha prometido, interpôs juramento, jurou, para que por duas coisas, promessa e juramento, imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma. Já pensou, irmãos? Uma âncora é pesada, segura um navio, tem uma âncora na alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Lá em Efésios 1,13 diz que depois de ter ouvido o Evangelho e tendo crido, nós fomos selados para a redenção. Selados. Selado, irmãos, uma carta selada chega no endereço. Selado também tem um sentido de lacrar, marca de propriedade, somos de Deus. Selar tem um sentido de fechar hermeticamente. O túmulo de Jesus foi selado com uma pedra. O crente está lá nas mãos de Deus e ninguém pode arrebatar. Se foi selado, Deus não volta atrás, porque em Esté 8:8 diz: o que for selado com o anel do rei não se pode revogar. E a Bíblia diz que Deus que nos selou, nos deu, diz lá em Efésios 1, nos deu o Espírito Santo como penhor da herança. O que é um penhor? É uma coisa que é dada como garantia de que o resto vai ser dado. Inclusive tem tradutores que dizem o seguinte, que não existe essa figura do penhor entre os hebreus, que a palavra mesmo seria primeira prestação. Deus já pagou a primeira prestação, para mostrar, irmãos, que ele vai pagar o resto, senão ele vai ficar inadimplente. Ele pagou a primeira para garantir. Por isso que Paulo diz em Romanos 8, nós que já temos as primícias do Espírito, nós que já temos uma parte do céu dentro de nós, gememos, aguardando o resto, a redenção do nosso corpo. Fiel é Deus para o qual fomos chamados. Aleluia! É o Senhor que nos levará para a glória celestial. Vamos ficar de pé.